Algo se moveu no silêncio da sua casa, como se uma porta antiga tivesse rangido dentro da sua alma e uma brisa fria tivesse apagado por um instante a certeza de tudo que você pensa controlar. Foi nesse intervalo que a fé chamou o seu nome e pediu para você ouvir com atenção, como quem encosta o ouvido numa concha e escuta o mar inteiro cabendo num suspiro. Se essa primeira frase tocou alguma coisa aí dentro, respira fundo e fica comigo até o final. Este vídeo pode ser a virada que você esperava sem saber. E, se sentir que essa mensagem é para você, deixa um like agora para que mais pessoas encontrem essa luz, comenta "Eu recebo" e se inscreve para caminhar com a gente em fé e esperança. Isso ajuda muito e espalha esta corrente de bênção. Era uma tarde sem pressa quando Dona Aurora, mão calejada, coração de ribeira, abriu a gaveta velha do armário de madeira e achou uma pequena vela embrulhada em papel de pão. No pano de prato, guardava lembranças de quando fazia rosca para vender na feira e de quando o marido chegava com cheiro de chuva e sorriso de quem sabia agradecer até por nuvem. O armário, naquele mês, tinha sobrado mais ar do que alimento. Mesmo assim, havia um restinho de pão que não se deixava esquecer, como se tivesse ficado ali para recordar uma promessa. O tempo tinha sido duro com ela. Gás contado, remédio caro, saudade dos filhos que a vida levou para longe em busca de trabalho. Mas a fé, essa teimosia doce que mora nas pessoas simples, continuava firme e feito raiz de mandacaru. Ela olhou para a vela, olhou para o pedaço de pão e decidiu que não seria o medo a última palavra. Desenrolou o papel, colocou o pão num pires branco, acendeu a vela do lado e falou baixinho, como quem confessa segredo a um amigo de confiança: "Meu Deus, cuida desta mesa, que a luz suba e a graça desça." A chama tremeu, como se tivesse respirado junto com ela. E naquela noite, o barulho de caminhão lá fora parou bem diante do portão. Era o vizinho que tinha recebido a mais na entrega e resolveu dividir. A mão que dá é a mesma que recebe. Sempre foi assim. Quando o saco de pães entrou pela cozinha, o cheiro encheu a casa e o pensamento de Dona Aurora se abraçou à certeza. Quando a gente acende uma luz por dentro, alguma janela se abre lá de cima. No sul, outra história esperava seu tempo. Seu Ernesto, aposentado, punha o rádio para tocar baixinho toda madrugada para espantar o silêncio que entrava pelas frestas como vento. Vivia sozinho depois de despedidas que a vida às vezes escreve sem pedir licença. Na semana em que a aposentadoria atrasou, a despensa ficou curta de tudo, menos de lembrança. Ele não era homem de reclamar, era homem de sentar, fechar os olhos e dizer obrigado até por aquilo que ainda não tinha. Num domingo chuvoso, foi mexer numa caixinha de sapatos onde guardava parafusos, botões e histórias velhas. Encontrou uma vela curta e um pires que parecia esperar por um gesto. Tinha sobrado um naco de pão do dia anterior. Colocou no pires, acendeu a vela e disse com a voz que às vezes a gente só encontra quando a casa inteira está calada: "Seja feita a tua providência aqui. Ensina meu coração a não ter pressa." No outro dia, a associação do bairro bateu na porta, com uma cesta. Lembramos do senhor. E ele entendeu. Deus tem muitos caminhos e quase sempre chegam pela mão de alguém. Lá no sertão, terra de poeira dourada e céu que aprende a ser azul até quando chove, morava Rosinete, teimosa como só quem levanta cedo e enfrenta sol do meio-dia sem perder a doçura. O problema na casa dela não era falta de comida, era falta de paz. Irmão não falava com o irmão, palavra dura corria pela cozinha, lembrança de ferida antiga se repetia nos cantos. O riso tinha esquecido o caminho. Um dia, cansada de tentar consertar tudo com argumento, Rosinete decidiu costurar a paz com o fio da fé. Arrumou a mesa com toalha simples, pôs um pão fresco no centro, acendeu uma vela branca e ficou olhando a chama, deixando o coração dizer o que a boca por orgulho não dizia: "Que esta luz faça o que minha voz não consegue." Naquele domingo, chegou quem não vinha. A conversa que não saía virou abraço que se achou. Ninguém explicou, ninguém cobrou. Só entenderam que era hora de juntar, não de dividir. E assim a casa reabriu a porta da alegria. Você percebe um fio que amarra essas histórias? Eles acenderam uma luz pequena, puseram um pão simples e ofereceram ao céu o que tinham: um gesto, um pedido, um coração sem vaidade. É um segredo antigo que vai passando de geração em geração, do campo à cidade, da beira do rio à rua movimentada. A simpatia da vela e do pão. Chame de simpatia, chame de costume, chame de oração com cheiro de horno aceso. No fim, o nome importa menos do que a verdade que ela ensina. A providência gosta de casa aberta, mesa pronta e fé que se apresenta. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido um puxão por dentro, como se alguma lembrança sua tivesse voltado à superfície. Então, me escuta com carinho, porque agora vou te entregar, com palavras simples, como preparar esse gesto de fé no seu lar. Não por obrigação,
não com pressa, nem por superstição vazia. Faça com respeito, como quem cumprimenta o sagrado. Você precisa de muito pouco. Uma vela branca, inteira se preferir, um pedaço de pão de trigo, pode ser pequeno, pode ser de ontem, desde que seja pão de verdade. Um pires branco e limpo, se quiser, estenda uma toalhinha clara sobre a mesa. Escolha um lugar calmo da casa, onde o coração se aquieta. Pode ser a cozinha, pode ser aquele cantinho onde você guarda o terço, pode ser a mesa onde a família se junta. Abra as janelas para o ar circular, como quem avisa a casa: hoje eu quero paz entrando com o vento. Coloque o pires no centro, deposite o pão com cuidado, acenda a vela do lado, sem pressa. E então, com a voz que você tem, com as palavras que moram no seu peito, diga algo parecido com isto: Deus de bondade, receba esta luz e este pão que ofereço com gratidão. Aquece este lar, ilumina meus caminhos, sustenta minha mesa e serena minha alma. Que aqui não falte o que é essencial: amor, saúde, alimento e perdão. Não é fórmula, é entrega. De preferência, você pode fazer numa quinta-feira à noite, lembrando a mesa de partilha que nos ensinou a dividir o pão. Mas, se a sua necessidade é agora, faça agora. A fé não consulta calendário quando o coração pede socorro. Deixe a vela queimar até o fim. Não apague no sopro, porque a gente não sopra a visita de luz. Deixe o pão no pires por 3 dias e 3 noites. Evite discussões nesse período. As palavras, como as brasas, podem queimar o que você está tentando cuidar. No 4º dia, segure o pão com as 2 mãos e agradeça mesmo antes de ver. Obrigada, Senhor, porque a tua mão chegou antes da minha pressa. Aí você pode escolher: ou enterra aos pés de uma árvore frutífera como quem planta esperança, ou dá aos pássaros como quem devolve à natureza um pouco da graça recebida. Nunca jogue no lixo. O pão é sagrado porque carrega na memória a mesa, a família e o cuidado de Deus nos detalhes. Talvez você se pergunte: e se o pão mofar? Acontece, não é para ter medo. Sinal de que a casa descarregou o peso que não servia. Agradeça porque limpou, e se o coração pedir, repita o gesto depois de 7 dias. E se a vela chorar? Às vezes a cera escorre mais, parece lágrima. Tome como sinal de purificação. Deixe ir. E se a chama ficar forte e estável? É bom presságio, caminho se abrindo, paz se assentando, portas que pareciam trancadas deixando de ranger. Enquanto a vela queima, reze pelos outros. Pensa no vizinho que enfrenta dificuldade, na família que perdeu alguém, na criança que chega ao mundo precisando de abraço. Quem reparte a oração não empobrece a própria graça, multiplica. Agora, eu quero te pedir um favor rápido que faz diferença. Se essa palavra acendeu alguma luz, deixa um like, comenta aqui: minha mesa terá pão, e se inscreve. Isso ajuda esta mensagem a ir ao encontro de quem hoje está no escuro. Você se torna parte viva desta corrente. Juntos, fazemos algo grande com um gesto simples. Tem oração que chega como canto, tem oração que chega como silêncio. Se você não sabe o que dizer, feche os olhos e escute a sua respiração. Depois, diga apenas: eu confio. Tem dias em que essa é a frase inteira que sustenta uma casa. Mas, se você quer uma prece para acompanhar a vela e o pão, faça assim, com calma, sem correr pelas palavras. Senhor da providência, olha para esta mesa. A luz que acendo, acende-me por dentro. O pão que ofereço, ensina-me a repartir. Se a minha fé for pequena, aumenta. Se minha pressa for grande, acalma. Se meu medo fizer barulho, fala mais alto do que ele. Abençoa meus caminhos, abençoa-os de quem amo e de quem me quer bem, e também de quem me feriu, porque a bênção não é cerca, é ponte. Que este lar seja lugar de abraço e de descanso. Amém. Quero te contar mais uma história, porque histórias alimentam o coração como pão quente. Dona Mônica morava na periferia de uma capital grande, onde o ônibus vem cheio, o dia termina no ponto e a noite sempre tem mais contas que soluços. Trabalhava como diarista, conhecia cada tipo de piso e de tristeza, e cumprimentava a vida com um bom dia que parecia bênção. Na semana em que a patroa cancelou 2 dias de serviço, o dinheiro ficou curto. Ela olhou para o armário e viu restinho de farinha, viu que o óleo estava baixo, viu que a geladeira fazia mais gelo do que comida. Pensou nos 2 filhos dormindo. O coração dela deu um estalo de coragem. Foi à gaveta da cômoda e pegou uma vela. Não tinha pires branco, mas tinha um prato que ela lavou com cuidado de quem lava o próprio destino.
Pôs um pão, acendeu a vela, apagou a luz do quarto e deixou a chama fazer o que as palavras ainda não alcançavam. Dali a pouco o celular vibrou. Uma cliente antiga. Mônica, você pode vir amanhã? Paguei hoje e te dou a passagem. Ela sorriu com os olhos. Não era por causa da mensagem apenas. Era porque sentiu que a vida tinha reconhecido o gesto. No dia seguinte, outra mensagem. Depois, outra. A fila de trabalho recomeçou. E naquela sexta-feira, ela passou numa padaria e comprou 2 pães a mais para dar à vizinha do 7B, que tinha recém-chegado com o bebê no colo. Partilha chama milagre, ela dizia agora com a certeza de quem tem. Em outra ponta do mapa, Laurindo e Cida, casal de idade madura, estavam de mal há semanas. Não por falta de amor, mas por palavras mal colocadas. O que os separava era uma nuvem de mágoas pequenas, daquelas que se acumulam como poeira. No sábado, ela limpou a casa de um jeito que parecia estar preparando uma festa. No final, colocou uma toalha clara sobre a mesa, pôs um pão no meio, acendeu uma vela e chamou o marido. Senta aqui. Ele sentou desconfiado, mas ficou. Ela segurou a mão dele, apontou para a chama e disse: Eu não sei mais como resolver, mas sei pedir ajuda. Fizeram um silêncio. O pão no centro lembrava que a casa tinha um coração. A vela lembrava que a casa tinha um céu. Eles lembraram que antes da discussão havia uma história, havia promessas, havia riso, havia planos, e o pedido que saiu da boca dos dois foi tão simples e tão verdadeiro que até a cadeira pareceu se ajeitar para ouvir. Que a gente recomece. Recomeçaram. Tem gente que se pergunta se esses gestos funcionam. A palavra funcionar é pequena para o que acontece quando um coração confia. Não é mágica a serviço do meu desejo, é confiança a serviço do meu propósito. O gesto abre uma brecha, a luz faz caminho, o pão nos educa a dividir. A resposta pode vir como alimento, como trabalho, como reconciliação, como serenidade para seguir sem desespero. Às vezes, a primeira bênção é a paz que desce por dentro e somente depois o resto chega. E como faz sentido? Paz é o alicerce onde as outras coisas podem ficar em pé. Se você quiser, enquanto a vela queima, coloque um copo de água ao lado. A água guarda silêncio, acolhe, refresca. Quando a vela terminar, use essa água para regar uma planta da sua casa, mesmo que seja um vasinho pequeno na janela. É um símbolo bonito. O que desce como graça sobe como vida. Se o coração mandar, faça um pão novo no dia seguinte ou compre um pão fresco e divida um pedaço com alguém. Essa é talvez a parte mais bonita. A mesa da gente cresce quando a gente puxa outra cadeira. Agora é uma coisa importante. Evite fazer o gesto com pressa, com raiva, com a cabeça cheia de barulho. Se precisar, toma um banho antes, abre as janelas, tira os sapatos, encosta os pés no chão como quem lembra que está vivo. Respira. Reza no ritmo da sua respiração. Você não está sozinho. Quem acende uma vela, acende uma ponte. Quem oferece um pão, oferece uma história. O céu reconhece os sinais simples. Tenho mais um pedido especial. Se em algum momento você sentiu que essa mensagem falou com você, deixa o like agora. Comenta, minha casa terá luz e pão, e se inscreve. A sua participação faz esta corrente alcançar quem hoje não tem ninguém para segurar a mão. É assim que a gente transforma a tela em encontro. Para encerrar o gesto depois dos 3 dias, recolha o pão com respeito. Se for enterrar, escolha a base de uma árvore que dá fruto ou flor. Aperte a terra com a palma da mão como quem coloca um desejo para descansar no colo do mundo. Se for entregar aos pássaros, coloque num lugar onde eles alcancem com facilidade. Eles levarão migalhas para longe e seu pedido vai viajar com asas. Em qualquer um dos 2 casos, agradeça. A gratidão é uma chave que abre portas antes mesmo de você saber que havia uma porta. Eu sei que às vezes a vida pesa. Sei que tem boletos que não cabem no fim do mês. Sei que tem ausência que faz eco. Sei que tem medo que se disfarça de cansaço. Mas também sei, e hoje eu te lembro, que você carrega dentro de si uma luz que não depende de tomada, e que um pequeno pão sobre um prato pode ensinar uma casa inteira a recordar o essencial. Quem esquece o essencial se perde nos corredores do excesso. Quem lembra o essencial encontra rumo até no escuro. Se está pesado, fala agora do seu jeito. Eu entrego. Se está ansioso, diz, eu desacelero. Se está triste, diz,
eu me abraço. Se está com vergonha de pedir, lembra que o orgulho é porta emperrada, humildade é chave que gira. E quando sentir que a coragem sumiu, acende a vela e deixa a chama lembrar ao seu peito como é que se respira com calma. Padre Pio, homem de oração e mãos de cuidado, aparece aqui muitas vezes na memória do povo porque sua vida inteira foi oração posta a serviço da dor alheia. Quando você acende a vela, quando você posiciona o pão, você está dizendo com o próprio corpo: eu quero fazer parte dessa corrente de bondade. É sinal, é gesto, é caminho. E não é preciso discurso elaborado. Às vezes, a frase que alcança o céu é apenas: fica comigo, e ele fica. Se você tem alguém para quem fazer este gesto, faça também por essa pessoa. Escreve num papel o nome dela, dobra com carinho, coloca debaixo do pires. Fala o nome alto, sem medo. A bênção não se perde quando é pronunciada. A bênção procura endereço e encontra a porta certa. E se você não tem ninguém por perto, oferece por um desconhecido, por quem dorme na rua, por quem não tem trabalho, por quem hoje chora sem colo. A fé que não se fecha em si mesma tem mais estrada para caminhar. Para quem tem empresa pequena, para quem vende no sinal, para quem costura na sala, para quem faz bolo no fogão de casa, esse gesto também é para vocês. Acenda a vela perto da sua ferramenta de trabalho. Ofereça um pedaço de pão agradecido. Diga: que minhas mãos produzam com honestidade e que o que entra por esta porta venha com paz. Não peça apenas quantidade, peça qualidade, peça justiça, peça que o fruto do seu esforço não se perca em portas erradas. Talvez alguém diga que tudo isso é pouco diante do tamanho dos problemas. Eu respondo com o que a vida já mostrou muitas vezes. As maiores pontes começaram com um único fio. A gente não move montanha empurrando com a testa. A gente move montanha removendo pedra por pedra. E a primeira pedra é sempre a que mora dentro do peito. A da descrença, a da pressa, a do orgulho. A vela acesa e o pão ofertado te ajudam a tirar essa pedra com jeito, não com violência. Agora, antes de terminar, feche os olhos por um instante. Respira. Pensa na sua casa. Pensa nas pessoas que circulam por ela. Cada quarto tem um segredo. Cada parede tem um ouvido. Cada objeto guarda uma história. Pede que a luz da vela visite tudo, sem pular nada. Pede que o perfume do pão abençoe até aquilo que você não vê. E quando abrir os olhos, lembra, é possível recomeçar. Se essa mensagem abraçou sua alma, deixa o like, escreve um comentário contando de onde você está assistindo e coloca "Eu confio" para selar esta corrente. E se inscreve no canal para estar com a gente todos os dias em oração e partilha. Isso dá força para continuar intrigando palavras que consolam e gestos que mudam a atmosfera do lar. Juntos, vamos longe. Agora eu oro com você, sem pressa. Senhor, recebe a minha casa como ela está, com os defeitos que eu não escondo e com as belezas que eu nem sempre valorizo. A luz que eu acendo não é para te lembrar de mim, é para eu me lembrar de ti. O pão que eu ofereço não é porque tu tenhas fome, é porque eu aprendi que o amor se prova na mesa. Entra, por favor, e fica. Se houver escuro, ilumina. Se houver frio, aquece. Se houver vazio, preenche. Se houver divisão, reconcilia. Ensina minhas mãos a repartir e meus olhos a enxergar. Que hoje eu durma em paz e acorde com esperança. Amém. E quando a vela se apagar no final, porque toda chama nesse mundo encontra seu descanso, não pense que a luz foi embora. Ela apenas mudou de lugar e acendeu por dentro. Caminhe com ela. Que nunca te falte pão sobre a mesa, abraço no caminho e paz na alma. Que sua casa tenha sempre luz e que o seu coração aprenda a ser mesa grande. E que a providência, discreta e certa, encontre sempre as portas abertas. Fica com Deus e lembra de dar esse passo agora. Deixa teu like para fortalecer essa corrente. Comenta: minha mesa terá pão e minha casa terá luz. E se inscreve para seguir recebendo palavras que aquecem e orações que abraçam. A partir de hoje, toda vez que você olhar para uma vela acesa ou para um pão na mesa, vai lembrar: o milagre começa quando a gente se oferece inteiro. Amém.